cara desse vídeo flertou com a Scarlett Johansson, com a Emilia Clarke e com outras atrizes famosas. As atrizes inclusive disputavam para ir no programa dele serem flertadas por ele. Qual é o segredo desse cara? Por que ele é tão simpático? Como é a arte de flertar, segundo Craig Ferguson? Fica até o final do vídeo que você vai aprender a flertar. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar sobre o flerte. O ato de flertar, de paquerar, de dar em cima de outras pessoas. Que pode ser resumido em como se tornar uma pessoa mais atraente e conseguir demonstrar essa atratividade quando você interage com os outros, fazendo com que as pessoas se sintam atraídas por você. E não, eu não estou falando apenas da aparência, de você ser uma pessoa bonita, o que quer que isso signifique, não é disso que eu estou falando. Estou falando de como você consegue utilizar pequenas técnicas, fazer piadas, pequenos comentários, pequenos truques psicológicos para ser percebido como uma pessoa mais atraente. E o exemplo que a gente vai utilizar nesse vídeo é maravilhoso, que é o Craig Ferguson, um apresentador norte-americano. O cara simplesmente flertou com a Scarlett Johansson e ela ficou feliz com o flerte deles, dentre várias outras atrizes muito famosas que inclusive disputavam para poder participar do programa dele, do talk show dele, e serem entrevistadas por ele porque sabiam que em qualquer momento ali ele ia fazer um flerte com elas. Como que ele construiu essa reputação de ser um cara desejado? Sem mais delongas então, Craig Ferguson, apresentador do The Late Late Show, um programa norte-americano de entrevista, um talk show básico com celebridades. Vamos então às estratégias que você pode utilizar e que a gente consegue observar no Craig Ferguson para se tornar uma pessoa muito mais atraente e para conseguir flertar corretamente com as outras pessoas. Primeiro ponto, primeiras impressões são aquelas que contam mais. Nós já falamos várias vezes aqui no canal, em vídeos até, por exemplo, citando o Harvey Specter da série Suits. Porém, vale a pena lembrar, como diz Alexander Todorov, o pesquisador no seu livro The Face Value, são naqueles primeiros momentos que nós vemos uma pessoa e a forma com que ela se apresenta, a aparência dela, a roupa dela, o cheiro dela, que nós vamos julgar se aquela pessoa é positiva ou negativa, mesmo antes dela começar a argumentar. E significa isso pra gente o quê? Você precisa estar com a sua aparência em dia. Eu sei que não existe um ideal específico, o que é uma boa aparência, mas o básico é uma boa higiene, sempre em primeiro lugar. Então caprichar no perfume, ter um cheiro que se destaca de forma positiva, se for possível fazer uso ali de cremes, de repente uma pomada para deixar o cabelo um pouco mais bacana. E claro que para além disso, existem também as vestimentas. Para você ter uma noção, existem estudos diferentes de semiótica e visagismo que falam qual é o tipo de roupa para um tipo de corpo. Ou seja, é aquela roupa que na maior parte dos casos é muito agradável aos olhos para um tipo de corpo. Então uma pessoa que é muito forte, tem muita força física, tem um corpo muito malhado, vai usar um tipo de roupa. Uma pessoa muito magra vai usar de repente um outro tipo de roupa para favorecer mais os ombros, como por exemplo o que eu utilizo. E por aí vai. Então vale a pena dar uma pesquisada sobre tipos de roupas que caem melhor ali, que geram uma melhor percepção visual para tipos de corpos diferentes. E ainda falando sobre primeiras impressões. Se você está num ambiente ali mais informal, vale a pena a sua roupa seguir aquele padrão. Se você está num ambiente mais formal, um ambiente mais, de repente, um happy hour de uma empresa, vale a pena você estar de acordo também, se vestindo de acordo com as outras pessoas da empresa e por aí vai. Mas e quando você vai elogiar ou conversar com uma pessoa que você está paquerando, que você quer desenvolver uma relação e você trava de nervosismo? Bom, a principal estratégia para lidar com isso é dominar a sua postura, a sua impostação vocal e a sua capacidade de conversação, para que mesmo se você ficar nervoso e você travar, você ainda assim consiga adotar uma postura, conversar com as pessoas e elas não percebam que você está nervoso, mesmo que por dentro você esteja morrendo de timidez. E para dominar hoje essas técnicas, você precisa se inscrever no treinamento ALC, o meu treinamento que ajudou mais de 37 mil pessoas que transformaram as suas vidas, transformando a comunicação delas. Quer transformar a sua vida também? Clica no link que está aparecendo aqui na descrição desse vídeo, que você se informa mais sobre o treinamento ALC. E de lambuja, por estar assistindo esse vídeo, você exclusivamente ganha um desconto para realizar sua inscrição no nosso treinamento. Beleza? Continuando então, segundo ponto, e nesse o Craig Ferguson brilha muito.
Abordagem inicial. O objetivo da abordagem inicial, segundo o próprio Craig Ferguson, é quebrar o gelo, ou seja, é tentar tirar aquele estigma, aquela imagem negativa que tem daquele frio na barriga enquanto você não conversa com a outra pessoa. Então a abordagem do Craig Ferguson é sempre muito positiva e de certa forma cômica. Ele visa tirar uma piada da pessoa naquele primeiro momento, fazer uma abordagem mais engraçada na maioria das vezes. Is that you in LA? No, we shot it in New York. Ah, that's why you didn't pull me. Steady. Bem no comecinho ele já é bem despojado, faz piada, faz algum comentário, a pessoa já dá risada e ele já quebrou o gelo. E sim, é importante durante um flerte você fazer uma primeira abordagem positiva. Uma primeira abordagem onde você interage de forma enérgica, para demonstrar que você está disponível, que você está disposto para estar ali, feliz de estar ali. E de preferência, se conseguir fazer uma abordagem mais cômica, também é bacana, porque tanto você quanto a outra pessoa vão ficar muito mais relaxados. E aí vem a pergunta, sobre o que eu falo? Eu puxo o assunto sobre o quê? O que você pode fazer é puxar assunto inicialmente sobre as coisas que estão ao redor de vocês. Onde é que vocês estão? Qual é o tipo de restaurante? Vocês estão no cinema? Qual é o tipo de filme? A pessoa que você está saindo já viu aquele filme, ela gosta daquele gênero, ela gosta do ator que está no filme, etc e tal, e por aí vai. Tente pegar pontos de conversação que tenham a ver com aquilo que vocês estão visitando ou fazendo, enfim, com a situação em volta. E lembre-se de fazer perguntas abertas. Como, o que, por quê, e por aí vai. Isso é muito pontual também do Craig. Alguém senta para conversar com ele ali, a primeira coisa que ele vai falar é um elogio para a roupa da pessoa. Ah, essa roupa, que bacana. E onde você comprou essa roupa? Tal, ele já desenrola a partir dali. No primeiro ponto dele, ele já começa o assunto e dali ele desenrola. What a lovely dress. You look sensational. I wore it for you. Really? Yes, I What, did. in order to sell it to me? Igual quando ele fala com a Scarlett Johansson. Fiquei sabendo que você vai se casar com um francês. Como é que vai ser isso? Me conta, tal. I heard you got engaged to a Frenchman. Yeah, I did. I got engaged. Is that all right? Like being engaged or to a Frenchman or Well, to a Frenchman. Is everything okay? You sound concerned. Sorry. I dig the button. I have to talk like this now. It's the rule. Então vale a pena pegar informações da situação, do contexto e começar o papo ali, a primeira abordagem de forma descontraída, de forma leve e fazendo perguntas abertas, né? Como, o que, por quê, quando, por aí vai. Sabe qual é a principal postura de confiança que você pode utilizar quando for paquerar, quando for tentar abordar uma pessoa? Aquela postura que você vai utilizar e vai evitar que você trave na conversa? Você ainda não sabe, então peraí. Você precisa primeiro se inscrever aqui no canal Metaforando. Aproveita que eu parei o vídeo para você, clica aqui, se inscreve, porque aqui no canal a gente tem muitos vídeos sobre postura, sobre como ter mais confiança, que com certeza vão melhorar a sua comunicação. Aproveita e curte esse vídeo aqui também, que me ajuda pra caramba, e compartilha com alguém que você conhece, que precisa ter um pouco mais de postura, aquela pessoa que é meio desleixada, compartilha com ela aí então. Vamos continuar pro vídeo. Terceira estratégia, elogio genuíno. Ficar elogiando a pessoa de forma genérica muitas vezes não vai funcionar, porque provavelmente a pessoa já ouviu aquele elogio várias e várias vezes. O que você pode fazer então é um elogio direcionado, específico sobre alguma coisa de forma genuína. Por exemplo, no meio da conversa, alguém fala alguma coisa e você deixa para fazer o elogio naquele momento. Não fica rasgando seda à toa. Faz o elogio apenas naquele momento. Eu vou dar um exemplo disso na entrevista do Craig Ferguson com a Scarlett Johansson. Obviamente a Scarlett Johansson é uma mulher linda, maravilhosa, isso não há dúvidas. Só que em nenhum momento o Craig Ferguson elogia ela pela beleza dela, pela aparência dela. Isso, se você vê ali, praticamente a entrevista inteira, no começo principalmente, não acontece. Ah, você é bonita, você é linda, não sei o quê. That looks painful, though. It was excruciating, but you know, it's quick, and of course, that's part of the charm of it, isn't the pain. Going for the pain, a little bit of it. It is. I really enjoyed that you said that's the part of it, that's the charm, too. I mean... Então o Craig vai fazendo piadas aqui, piadas ali. Ele assume um tom como se ele estivesse julgando ela, claro que de forma de brincadeira, mas como se ele fosse o psicanalista dela. E quando ela demonstra uma vulnerabilidade, que ela fala, nossa, parece que você tá me julgando, você deve estar achando que eu sou maluca. Naquele momento, em tom de piada, ele faz ali um elogio de forma bem genuína. Ele olha pra ela e fala assim, se você soubesse a minha análise, o que tá passando na minha cabeça é isso aqui. Ela é muito perfeita. É só isso, não tem mais nada. What? I mean, I'm not judging you. it's just... Every time you put that in your mouth, I feel like, I don't know, like you're, like when you're staring at me, you look so peaceful, and like you're making these kind of head nodding movements, and I don't know, I feel like you think that I'm a terrible person. Is that what you're thinking? What are you thinking? No, that's not what I'm thinking. That's what you're thinking, Scarlett. Here's what I'm thinking. She's pretty.
Ou seja, ele deixa o momento certo, não fica rasgando seda à toa. Ele obviamente faz um elogio para falar sobre ela, mas perceba, ele não elogiou a aparência, ela é linda. Ele faz um elogio, por exemplo, ela é perfeita, claro que é um elogio super genérico, mas ele fala isso depois de muita conversa e num ponto que ela demonstrou vulnerabilidade. Ou seja, quando ele fala ela é perfeita, ele pode estar dando a entender que, olha que legal, ela também é vulnerável, ao mesmo tempo que é uma pessoa muito famosa, muito bem sucedida, ao mesmo tempo que é uma mulher linda, olha só que mulher perfeita. Mas você vê como que o conjunto de todas as coisas forma esse elogio num elogio genuíno e não num mero elogio tipo, oh, você é gato, hein, cara? Então saber a hora de utilizar o elogio, não ficar rasgando seda à toa e saber qual elogio você vai fazer é também uma estratégia bacana. E claro que o Craig também faz isso de outras formas, ele elogia a roupa das meninas quando ele conversa com elas, elogia a performance das pessoas, não só de meninas, né? A gente tá falando de meninas aqui porque o Craig Ferguson ficou famoso por entrevistar mulheres e flertar com elas nos programas, nos episódios. Mas claro que tem, por exemplo, atores como Cillian Murphy, que insistiu, queria ser entrevistado pelo Craig Ferguson. Pra você ver como esse cara é atraente, ele consegue realmente atrair atores do nível do Cillian Murphy, por exemplo. Quarta e última estratégia, saber a hora de avançar no seu flerte. Claro que em momento algum o Craig Ferguson nos programas chega a beijar as mulheres ali. Claro que fica bem claro que além daquele negócio ali do flerte ser uma brincadeira, ser uma coisa muito mais voltada para o show business, mesmo quando as meninas demonstram até um certo interesse recíproco e positivo, obviamente não acontece nada, porque é um programa, um show de TV. Mas é importante saber a hora de avançar e reconhecer os sinais. A hora que a pessoa volta, você faz uma piada, a pessoa não corresponde, talvez você tenha que voltar umas 2 casas e continuar uma conversa mais séria antes de lançar uma piada, e para isso você precisa sempre estar atento ao feedback que a pessoa está te dando. Então você fala uma coisa, a pessoa deu risada, beleza, você fala mais daquilo. Ela deu mais risada, você fala mais daquilo. Você assumiu uma proxêmica, chegou mais perto da pessoa, ela chegou perto de volta. Você faz uma postura, a pessoa assume essa postura, vocês estão em espelhamento. Você pode ir avançando e checando se a pessoa está de forma colaborativa também espelhando seu comportamento. Isso é muito bacana de ver nas entrevistas do Craig. Ele faz uma postura e as meninas adotam uma postura. Ele se aproxima das meninas e as meninas se aproximam dele. Ele toca no braço delas e elas tocam de volta. Então dá pra ver que ele tá sempre medindo e avançando aos poucos a intimidade que ele vai demonstrar com uma ou outra mulher ali no programa de TV dele. Claro, pessoal, lembrando, eu tô falando do Craig Ferguson porque ele ficou famoso entrevistando e flertando com mulheres, mas isso que eu tô falando é para ser utilizado em qualquer contexto, com homem, com mulher, não há um contexto específico, beleza? Pois bem, pessoal, essas são algumas estratégias que vocês podem utilizar para flertar com os outros no dia a dia de vocês. Estratégias que funcionam muitas vezes e vão te transformar numa pessoa muito mais atraente. Mas comenta aí qual situação você mais gostaria que funcionasse o seu flerte, em qual situação na sua vida pessoal ou profissional você já precisou ser uma pessoa mais atraente. Comenta aí que eu quero saber. Não deixe também de curtir e compartilhar esse vídeo, principalmente com aquela pessoa que você sabe que precisava ter um pouco mais de atraência, um pouco mais de persuasão na hora de seduzir as outras pessoas. Compartilha com ela e também se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Um abraço, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!